Olá, iluminados! Vamos para um vídeo para expandir a consciência e virar uma chave, porque quando eu criei esse canal, a intenção era essa e continua sendo essa: expandir a consciência, ajudar outras pessoas a expandir a consciência, a ter uma virada de chave. Então, eu quero compartilhar aqui coisas que aconteceram comigo e que me fizeram expandir a consciência. E hoje eu quero contar para vocês a história de uma mulher que chegou no atendimento. Para quem não sabe, eu estou terapeuta, antes trabalhava como psicanalista, hoje eu trabalho com terapias energéticas, trabalho com mesas radiônicas, trabalho com radiestesia, trabalho com apometria akáshica, apometria arcturiana, alinhamento dos chakras. E essa mulher, ela chegou para mim há um mês atrás, mais ou menos. E vamos dar o nome dela de Maria. Vamos chamar ela de um nome fictício de Maria. E a Maria chegou para mim e falou para mim: Flá, Tereza, você fez um atendimento para uma amiga minha e ela me falou o que aconteceu depois e tal, e eu quero saber. Eu preciso de ajuda. Aí eu falei: tá, o que eu puder te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. Aí ela me falou, bom, eu tenho um relacionamento com a minha mãe e o nosso relacionamento, por mais que tenha um amor, que a gente se ama, só que tem um bloqueio, tem alguma coisa por trás que eu não consigo entender, que eu fico vendo ela com os meus irmãos e vejo ela comigo, e a gente tem um bloqueio. Desde pequena sempre foi assim, a gente sempre teve, eu sempre senti que tinha alguma coisa ali no meio, mas eu nunca consegui entender. E você fez um atendimento, você fez uma apometria akáshica para uma amiga minha, e ali dentro do atendimento você falou para essa minha amiga o que estava acontecendo, o que tinha ali no meio e tal, e enfim, ela conseguiu resolver aquela situação. E eu quero passar por um atendimento com você, eu quero fazer uma apometria para a gente ver. Aí eu falei para ela, ok, expliquei para ela no atendimento com a apometria como que é feito, falei para ela, né, porque um atendimento com a apometria akáshica, a gente faz uma limpeza energética dentro dos seus registros akáshicos, ou seja, faz uma limpeza energética na vida atual, mas também fazemos uma limpeza, é feita uma limpeza energética lá atrás, ou seja, de encarnações anteriores. Então, o que tiver ali vai sair na mesa, vai aparecer ali durante o atendimento. E eu fazendo o atendimento dela, ela falou para mim, tá, vamos marcar. Marquei com ela o dia, o horário, e aí fui fazer a apometria para ela. E dentro do atendimento que eu estava fazendo ali, apareceu ressentimento, que é um dos campos que é analisado ali dentro do atendimento com a apometria. E apareceu ressentimento, que tinha muito ressentimento, e dentro do atendimento eu fui ver que esse ressentimento, ela tinha um ressentimento inconsciente relacionado à mãe dela. Porém, esse ressentimento não era dessa vida, era um ressentimento que ela trazia relacionado à mãe dela de vidas passadas, ou seja, a causa raiz não estava aqui nessa vida, não estava nesse momento atual. A causa raiz estava lá atrás, em vidas passadas, aonde foi criado esse ressentimento. E eu fiz a limpeza ali, né, do ressentimento, eu fiz todo o processo que é feito, fiz a limpeza e continuei o atendimento dela, e saiu outras coisas, né, dentro do atendimento dela. E depois eu mandei mensagem para ela. A hora que terminou o atendimento, eu mandei mensagem para ela e falei para ela, olha, saiu
dentro do seu atendimento, saiu ali muitos ressentimentos relacionados à sua mãe. Esses ressentimentos estavam de forma inconsciente e eles estavam relacionados a vidas anteriores. Então, não é de hoje. É esse o bloqueio que você sempre sentiu, que você sempre soube que você sentia, mas você não sabia do que era esse bloqueio que você tinha com ela. Aí a gente conversou, tal, não vou adentrar muito, né? Mas a gente conversou, tal, e passei para ela, né? Foi feita a limpeza, pediu para repetir a apometria dela depois de 21 dias. Aí ela voltou, fez a apometria depois de 21 dias. Aí na segunda apometria dela, que eu fiz, aí já não saiu o ressentimento relacionado à mãe. Então aquela limpeza foi feita lá. E hoje ela me mandou mensagem. Ela me mandou mensagem e eu fiquei muito feliz, muito feliz. E ela me falou, Tereza, eu não tenho como te agradecer. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Aí ela falou para mim, falou, eu encontrei com a minha mãe esse final de semana e a gente conversou pela primeira vez na vida. Eu conversei com ela e ela conversou comigo e não tinha mais aquele bloqueio que tinha entre a gente. E foi muito mágico, foi muito lindo e eu me senti assim, muito grata porque eu não, aquele ressentimento ali, aquele bloqueio que tinha entre a gente não tem mais. E a gente começou a conversar e como a gente nunca conversou durante a nossa vida toda, e eu tô muito feliz, eu tô passando aqui para te agradecer. Então, por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou gravando esse vídeo? Para falar para vocês que às vezes tem muitas coisas que acontecem na vida da gente e a gente não entende. A gente não entende, a gente acha que a gente não consegue entender o que está acontecendo, como no caso dela, o porquê que eu amo a minha mãe, mas tem esse bloqueio no meio nosso. Então tem muitas coisas que acontecem que às vezes a gente não consegue entender. E a causa raiz não está aqui, não está nessa vida. A causa raiz, ela vem lá de trás. Então precisa ser limpo lá atrás. A gente precisa fazer uma limpeza lá atrás, não aqui. Porque se você fizer uma limpeza aqui, não vai resolver. Não vai resolver o problema. É como você está com uma infecção no dente. Vamos usar essa analogia. Você está com uma infecção no dente. E você vai no dentista e é um caso de canal. Você precisa fazer um canal no dente. E você vai no dentista e ele faz um curativo. Não vai resolver. Vai resolver ali. 2, 3 dias. Depois vai voltar a doer. Por quê? Porque tem que ir lá na raiz do problema. Então, eu tô falando, novamente, eu tô gravando esse vídeo, porque às vezes você tem questões que você não entende, que você não sabe. Ah, mas eu não consigo resolver, eu não sei o que fazer. E às vezes a questão não tá aqui, a questão tá lá atrás, de limpezas que precisam ser feitas lá atrás. Eu falo por mim também, porque quando eu comecei a trabalhar com apometria, eu passei por muitas sessões de apometria. E o meu caso era semelhante, eu tinha muitas questões assim, que eu não entendia, eu não conseguia entender de onde vem isso, por que que eu tenho isso. Como um exemplo, a cura da criança interior, dentro da mesa da apometria, trabalhamos a cura da criança interior, mágoas, ressentimento, ansiedade. A minha tinha ansiedade que vinha de outras vidas, eu já trazia, ou seja, eu já trazia essa ansiedade de outras vidas, crenças limitantes. Eu vinha carregando ali crenças limitantes de outras vidas, herdadas de sistema familiar. Então, quando eu comecei a passar, a fazer essas limpezas com a apometria em mim, muita coisa mudou, mas por que que mudou? Porque eu fui lá na causa raiz, eu fui lá atrás, eu fui descobrir lá
atrás, eu não fiz a faxina. É a mesma coisa você comprar uma casa. Você comprou uma casa que ficou fechada por 10 anos, um exemplo. Vamos usar essa analogia. Você comprou uma casa que ela ficou fechada por 10 anos, ela tá toda suja, tá toda suja ali. E você entra ali na casa e você pega e passa um pano por cima. Não vai limpar, não vai limpar. Você vai olhar ali e vai falar, nossa, dá para ficar aqui, mas não tá limpo. O que você tem que fazer? Meter água, lavar, pintar, reformar, tudo. Para você entrar nela limpa, perfeita. É a mesma coisa, somos nós. A gente precisa fazer uma limpeza energética, mas não, tem muitas coisas que a causa raiz não é aqui, é lá atrás. Então precisa ser feito essa limpeza na causa raiz. E por isso que eu estou falando, né? É, às vezes tem muitas questões suas, você tem ressentimentos que você nem sabe que você tem. Às vezes você carrega ali crenças limitantes, uma ansiedade, às vezes uma depressão, crenças limitantes, ressentimento, pensamentos, pensamentos negativos ali, pensamentos repetitivos, padrões repetitivos. E não é daqui. Você já vem com isso. Você já traz isso. Você já traz toda essa bagagem lá de trás. Então precisa ser feita essa limpeza lá atrás, tá? Então se você, porque às vezes a gente se culpa. Ai, mas eu tô fazendo, porque principalmente quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, porque eu me cobrei muito. Eu passei muito por isso, assim. Poxa, mas eu tô trabalhando em mim mesma, eu tô num processo de autoconhecimento, e eu tô fazendo, e as coisas não melhoram. E eu tô igual cachorro correndo atrás do rabo, porque era assim que eu me sentia. Eu tô igual cachorro correndo atrás do rabo, e eu corro, corro, corro e não saio do lugar. O que que tá acontecendo? Muitas vezes eu me questionei, eu me culpei, eu me puni por isso. Eu tô fazendo coisa errada. Eu tô fazendo coisa errada, porque não vai, o negócio não vai para frente. Para todo mundo vai para frente, para mim não vai. O que que eu tô fazendo de errado? E aí eu caí ali na culpa, porque a culpa é minha. Por mais que eu tô fazendo, eu não tô fazendo. Então eu caí muito nesse lugar. Aí eu entrei, né? Eu fui fazer a apometria e eu vi que não adiantava eu limpar, passar um pano na casa. Eu tinha que lavar a casa, eu tinha que voltar lá atrás, eu tive que voltar lá atrás, eu tive que ir lá na causa raiz. Porque às vezes você está passando por isso. Eu estou fazendo, eu estou estudando, eu estou buscando conhecimento, eu estou engolindo livros, eu estou engolindo conteúdos, e eu estudo, eu estudo, eu estudo, eu estudo, e eu estou sempre no mesmo lugar. Mas às vezes o problema não é aqui. O problema é a limpeza que precisa ser feita lá atrás, tá? Então, tenha empatia com o seu processo, porque assim como eu não tinha empatia comigo, eu me culpava, eu me julgava. O negócio não vai, o negócio não vai, eu não saio do lugar, eu me julgava, eu me criticava, e eu falava, preciso fazer mais e mais e mais, e quanto mais eu fazia, no mesmo lugar eu ficava, até eu entender isso, que às vezes o problema, novamente, eu vou repetir, o problema não é superficial, o problema é mais fundo e precisa ir mais fundo, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo ajude alguém, né, de coração. Eu espero que ajude, porque às vezes você está passando por esse processo e você está se culpando. Ah, mas eu tô nesse processo e eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Porque às vezes, como eu falei, você está passando só o pano na casa e não é ali, o problema está mais embaixo, tá? E lembrando, se caso você estiver passando por esse problema, alguma questão semelhante, e você falar, eu quero fazer uma apometria, eu preciso fazer uma apometria para me ver. Me chama no WhatsApp, tá? O meu telefone vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Me chama no WhatsApp, qualquer dúvida pode me mandar mensagem. A hora que você acessar o meu WhatsApp, você já vai receber, tem um catálogo, você pode olhar lá no catálogo, pode me mandar mensagem, que assim que eu tiver disponível, eu respondo, tá bom? Mas não se culpe,
Não se culpe, tá? Porque às vezes o problema não é, como eu falei, superficial. Às vezes você está fazendo e não sai do lugar. Mas o problema não é esse. O problema não é aqui. É fazer essa limpeza. E principalmente quando falo de ressentimentos, ressentimento, crença limitante, porque durante muito tempo eu fiz muita limpeza, eu tinha muitas crenças limitantes, e eu fiz muita limpeza de crenças limitantes, reprogramação mental, enfim, eu fiz 1 milhão de coisas, e nada dava jeito, nada. O negócio estava impregnado na minha cabeça, o negócio não saía. E quanto mais eu fazia, parece que mais eu afundava. Era assim que eu me sentia. E depois que eu fiz, né, essas sessões de apometria, eu fui vendo, eu fui percebendo que não adianta, porque o meu era ancestral, eram herdadas da minha ancestralidade, então eu precisava ir mais fundo, né? Eu precisava cavar o buraco mais fundo ali para me ver, para me descobrir. E eu fui. E eu, graças a Deus, depois de muito sofrimento, porque sim, é difícil, eu não vou falar que é fácil, que da noite pro dia você vai conseguir limpar uma crença limitante, pode ser que você consiga, tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não, cada um com o seu processo. E eu, né, não posso falar, porque eu consegui limpar em 24 horas, outra pessoa demorou 1 ano, outra pessoa demorou 1 semana, cada um tem o seu processo. Mas se você consegue fazer essa limpeza, só que às vezes você vai ter que olhar para a causa raiz, você vai ter que olhar lá no fundo, aonde que tá, de onde que tá vindo, que ela tá enraizada, e você precisa chegar lá embaixo, para você conseguir, tá? Então eu espero, de coração, que esse vídeo ajude, que seja uma pessoa que tá nesse caminho, que tá nesse processo, e tá fazendo de tudo, e se culpando, porque, mas eu tô fazendo de tudo e eu não saio do lugar. Não se culpe, não se culpe, porque às vezes, como eu falei, às vezes você tá olhando, é igual uma árvore, você tá olhando por cima só, mas você tem que olhar nas raízes, porque a gente traz muitas questões, principalmente herdadas de ancestrais e de vidas passadas. E talvez a questão, a chave para tudo isso, não esteja no topo da árvore, está lá nas raízes. E aí você tem que cavar mais fundo. Então eu espero que esse vídeo consiga, se você estiver nesse local, nesse lugar de, porque eu estou fazendo e eu estou me sentindo culpada. Não se sinta, não se sinta. Você está fazendo o seu melhor com a consciência que você tem. Mas agora você tem agora você tem mais um conhecimento, que você sabe que às vezes o problema, como eu te falei, não está na árvore, ela está embaixo, tá bom?